Para um físico, uma pessoa fazer essa declaração era o mesmo que dizer que havia resolvido uma equação matemática que provava a existência de Deus. Neste caso, Deus era Newton e F igual a ma, o primeiro mandamento. A fórmula F igual a ma é um princípio central da física, postulado em 1687 por Newton em seu Principia, a Bíblia da Física Clássica, como a equação fundamental do movimento. Ela era tão crucial para a teoria da física que era um dado básico, um postulado. Não era uma coisa demonstrável, era simplesmente algo que se supunha ser verdade e jamais era colocado em discussão. A força é igual à massa, ou à inércia, multiplicada pela aceleração. Ou então, a aceleração que obtemos é inversamente proporcional à massa para qualquer força considerada. A inércia, a tendência de os objetos ficarem quietos no lugar e terem dificuldade para entrar em movimento, e uma vez em movimento, terem dificuldade em parar, se opõe à nossa capacidade de aumentar a velocidade de um objeto. Quanto maior o objeto, mais força é necessária para fazer com que ele entre em movimento. A quantidade de esforço para arremessar uma mosca por muitos metros não fará um hipopótamo começar a sair do lugar. A questão era que não se demonstra matematicamente um mandamento. Ele é usado para se construir toda uma religião. Todos os físicos depois de Newton consideraram isso um pressuposto fundamental e construíram suas teorias e experiências com base nesse fundamento. O postulado de Newton havia definido a massa inercial e estabelecido o fundamento da mecânica física para os últimos 300 anos. Todos sabemos que ele é verdadeiro, embora ninguém pudesse de fato comprová-lo. E agora, Alfonso Rueda havia afirmado, na mensagem telefônica, que essa equação, a mais famosa da física depois de E igual a mc ao quadrado, era o resultado final de um complicado cálculo matemático ao qual ele vinha laboriosamente se dedicando até altas horas da noite durante muitos meses. Ele enviara os detalhes para Reich, na Alemanha. Embora estivesse envolvido com o trabalho do aeroespaço, Bernie Reich lera algumas dissertações de Hal Puthoff e se interessara pelo campo de ponto zero, em grande parte por ser uma possível fonte de energia para as viagens espaciais de longa distância. Bernie fora inspirado pelo trabalho dos físicos britânicos Paul Davies e William Unruh da University of British Columbia. Os dois haviam descoberto que se nos deslocamos a uma velocidade constante através do vácuo, nada parece mudar. No entanto, assim que começamos a acelerar, o vácuo começa a parecer um mar morno de radiação de calor, a partir da nossa perspectiva enquanto nos movemos. Bernie começou a se perguntar se a inércia, a semelhança dessa radiação de calor, seria causada pela aceleração através do vácuo. Depois, em uma conferência, ele conhecera Rueda, um cientista famoso com uma extensa formação em matemática de alto nível. E após muito encorajamento e estímulo da parte de Bernie, o quase sempre austero Rueda começou a trabalhar na análise que envolvia o campo de ponto zero e um oscilador idealizado, um dispositivo fundamental usado para resolver muitos problemas clássicos da física. Embora Bernie tivesse a sua própria qualificação técnica, precisava de um matemático de alto nível para fazer os cálculos. Ele ficara intrigado com o trabalho de Hal sobre a gravidade e admitia a possibilidade de que talvez houvesse uma ligação entre a inércia e o campo de ponto zero. Muitos meses mais tarde, Rueda concluiu os cálculos, descobriu que um oscilador obrigado a acelerar através do campo de ponto zero enfrentará resistência e que essa resistência será proporcional à aceleração. Parecia, para o mundo inteiro, que eles tinham acabado de conseguir mostrar que F é igual a ma.
não era mais do que isso, porque Newton havia simplesmente se dignado a defini-lo como tal. Se Alfonso estivesse certo, um dos axiomas fundamentais do mundo fora reduzido a algo que poderíamos deduzir da eletrodinâmica. Não tínhamos que pressupor nada. Poderíamos provar que Newton estava correto, simplesmente levando em consideração o campo de ponto zero. Após receber os cálculos de Rueda, Berne entrou em contato com Hall Puthoff, e os três decidiram trabalhar juntos. Berne escreveu um texto muito longo sobre o assunto. Depois de alguma relutância, a Physical Review, publicação tradicional e prestigiosa da física, publicou o texto sem alterações em fevereiro de 1994. O trabalho demonstrou que a propriedade de inércia que todos os objetos do universo físico possuem era simplesmente a resistência a ser acelerada através do campo de ponto zero. No texto, eles demonstraram que a inércia é o que se chama de força Lorentz, uma força que reduz a velocidade das partículas que se deslocam em um campo magnético. Neste caso, o campo magnético é um componente de campo de ponto zero, reagindo com as partículas atômicas carregadas. Quanto maior o objeto, maior o número de partículas que ele contém, e mais ele é mantido estacionário pelo campo. Basicamente, o que eles estavam dizendo era que o material sólido e estável que chamamos de matéria, ao qual todos os físicos a partir de Newton têm atribuído uma massa inata, era uma ilusão. Tudo o que estava acontecendo era que esse mar de energia em segundo plano estava oferecendo uma resistência à aceleração ao agarrarem-se às partículas subatômicas, sempre que empurrávamos um objeto. A massa, aos olhos desses três cientistas, era um dispositivo de escrituração contábil, um placeholder temporário para um efeito mais geral de reação no vácuo quântico. Hall também compreendeu que a descoberta que tinham feito influenciava a famosa equação E igual a mc² de Einstein. Esta equação sempre indicou que a energia, uma entidade física definida no universo, se transforma em massa, outra entidade física. Hall percebia agora que o relacionamento da massa com a energia era mais uma declaração a respeito da energia dos quarks e elétrons, no que chamamos de matéria originada pela interação com as flutuações do campo de ponto zero. O que eles estavam querendo dizer, na linguagem bem educada e neutra da física, era que a matéria não é uma propriedade fundamental da física. A equação de Einstein era simplesmente uma receita para a quantidade de energia necessária para criar a impressão de massa. Significa que não existem duas entidades físicas fundamentais, uma coisa material e outra imaterial, mas apenas uma, a energia. Tudo em nosso mundo, qualquer coisa que seguremos na mão, por mais densa, pesada ou grande que seja, no nível mais fundamental se reduz a um conjunto de cargas elétricas interagindo com o mar que está em segundo plano de campos eletromagnéticos e outros campos energéticos, uma espécie de força de atrito eletromagnética. Hall escreveria mais tarde que a massa não equivalia à energia, a massa era energia. Ou então, de um modo ainda mais fundamental, não há nenhuma massa, só existe a carga. O famoso escritor de ficção científica Arthur C. Clarke prognosticou mais tarde que a dissertação de Reich, Rueda, Puthoff seria um dia considerada um documento memorável, e em 3001, a Odisseia Final, ele aprovou a contribuição dos cientistas criando uma espaçonave movida por um impulso que anulava a inércia, conhecido como impulso de Sharp. Um acrônimo para Sakharov, Reich, Alfonso Rueda e Puthoff. Eis o que Clarke escreveu ao justificar o fato de ter imortalizado a teoria deles. O texto aborda um problema que é tão fundamental
que normalmente é aceito como uma verdade absoluta. Costuma-se dizer com grande indiferença: o universo é assim. A pergunta que HR e P fizeram é a seguinte: o que confere massa, ou inércia, a um objeto para que ele requeira um esforço para começar a se mover, e exatamente o mesmo esforço para ser devolvido ao seu estado inicial? A resposta temporária que eles deram depende do fato pouco conhecido, impressionante e extrínseco às torres de marfim dos físicos, de que o suposto espaço vazio é um caldeirão de energias em ebulição, o campo de ponto zero. HR e P propõe que tanto a inércia quanto a gravidade são fenômenos eletromagnéticos resultantes da interação com esse campo. Tem havido inúmeras tentativas que remontam a Faraday de associar a gravidade ao magnetismo, e embora muitos pesquisadores afirmem ter obtido sucesso, nenhum dos resultados jamais foi confirmado. Entretanto, se a teoria de HRP puder ser comprovada, ela abrirá a perspectiva, por mais remota que seja, de os impulsos espaciais antigravitacionais, assim como a possibilidade ainda mais fantástica de se controlar a inércia. Isso poderia conduzir a algumas situações interessantes. Se tocássemos delicadamente em alguém, a pessoa de imediato desapareceria a milhares de quilômetros por hora, até surgir do outro lado da sala, em 1 milésimo de segundo depois. A boa notícia é que os acidentes de trânsito seriam praticamente impossíveis. Os automóveis e os passageiros poderiam se chocar a qualquer velocidade sem sofrer qualquer dano. Em um artigo a respeito das futuras viagens espaciais que escreveu, Clarke disse o seguinte: se eu fosse um dos administradores da NASA, determinaria aos meus subordinados mais jovens e brilhantes. Ninguém com mais de 25 precisaria se candidatar, que observassem longa e objetivamente as equações de Puthoff, et al. Mais tarde, Reich, Rueda e Daniel Colle, da IBM, publicariam um trabalho mostrando que o universo deve sua estrutura ao campo de ponto zero. Na opinião deles, o vácuo faz com que as partículas se acelerem, o que, por sua vez, as leva a se aglutinarem em uma energia concentrada, ou no que chamamos de matéria. De certo modo, os membros da equipe Sharp fizeram o que Einstein não havia conseguido. Comprovaram uma das leis mais fundamentais do universo e encontraram uma explicação para um de seus maiores mistérios. O campo de ponto zero fora instituído como a base de uma série de fenômenos físicos fundamentais. Bernie Reich, com seus anos de NASA, estava voltando para as possibilidades abertas às viagens espaciais, tendo a inércia, a massa e a gravidade ligadas a esse mar de energias em segundo plano. Tanto ele como Hall obtiveram financiamento para desenvolver uma fonte de energia extraída do vácuo. No caso de Bernie Reich, as verbas vieram de um setor da NASA que estava ansioso para promover viagens espaciais. Se fosse possível, extrair energia do campo de ponto zero a partir de onde quer que estivéssemos no universo, não precisaríamos carregar combustível conosco. Poderíamos simplesmente içar as velas no espaço e recorrer ao campo de ponto zero, uma espécie de vento universal, sempre que precisássemos. Hall, Puthoff, demonstrara em outra dissertação, também em coautoria com Daniel Colle, que, em princípio, nada havia nas leis da termodinâmica que excluíssem a possibilidade de que se extraísse energia do campo de ponto zero. A outra ideia era manipular as ondas do campo de ponto zero para que pudessem agir como uma força unilateral, empurrando nosso veículo. Bernie imaginou que, em algum ponto do futuro, talvez fosse possível simplesmente ajustar nosso transdutor, transformador de ondas, e seguir em frente. No entanto,
o que é ainda mais exótico se pudéssemos modificar ou desligar a inércia. Talvez fôssemos capazes de dar a partida em um foguete com muito pouca energia, apenas modificando as forças que o impedem de se mover. Ou então, poderíamos usar um foguete muito rápido, modificando a inércia dos astronautas de maneira que eles não fossem achatados pelas forças da gravidade. E se pudéssemos, de algum modo, desligar a gravidade, poderíamos alterar o peso do foguete ou a força necessária para acelerá-lo. As possibilidades eram intermináveis, mas esse não era o único aspecto da energia do ponto zero. Em alguns de seus outros trabalhos, Hall se deparara com pesquisas sobre a levitação. A visão cética moderna era que essas façanhas eram executadas por meio de truques ou eram alucinações de fanáticos religiosos. Porém, muitas das pessoas que haviam tentado desmascarar esses efeitos tinham falhado. Hall encontrou anotações requintadas sobre tais eventos. Para o físico, que existia dentro dele, que sempre precisava demonstrar uma situação considerada e examinar as partes, como fizera na juventude com os aparelhos usados pelos radioamadores, o que estava sendo descrito parecia ser um fenômeno relativístico. A levitação é categorizada como psicocinese, que é a capacidade de os seres humanos fazerem com que objetos ou as próprias pessoas se movimentem na ausência de qualquer força conhecida. Os casos registrados de levitação, com os quais Hall havia topado, só pareciam possíveis em termos físicos se a gravidade tivesse sido de alguma maneira manipulada. Se essas flutuações no vácuo, consideradas tão inexpressivas pela maioria dos físicos quânticos, de fato correspondessem a algo que pudesse ser aproveitado à vontade, fosse para abastecer automóveis ou mover objetos apenas concentrando nossa atenção neles, então as implicações, não só de sua utilização como combustível, seriam enormes em todos os aspectos de nossa vida. Poderia ser a coisa mais próxima que temos do que, em Guerra nas Estrelas, era chamado de a força. Em seu trabalho profissional, Hall tinha o cuidado de permanecer sempre dentro dos limites da teoria conservadora da física. Entretanto, no âmbito pessoal, estava começando a entender as implicações metafísicas de um mar de energia existente em um plano de fundo. Se a matéria não era estável, e sim um elemento essencial em um ambiente subjacente, um mar aleatório de energia, então deveria ser possível utilizá-la como uma matriz vazia, sobre a qual padrões coerentes poderiam ser inscritos, ainda mais porque o campo de ponto zero havia registrado tudo que já acontecera no mundo, por intermédio da codificação da interferência das ondas. Esse tipo de informação poderia explicar a partícula coerente e as estruturas de campo, mas também poderia haver uma escada ascendente de outras possíveis estruturas de informação, talvez campos coerentes ao redor de organismos vivos, ou, quem sabe, isso funcionaria como uma memória não bioquímica no universo. Poderia até ser possível, de alguma maneira, organizar essas flutuações por meio de um ato de vontade. Como Clarke escreveu, é possível que já estejamos fazendo uso disso de uma maneira bem diminuta, o que talvez explique alguns dos resultados anômalos, over unit, que hoje estão sendo relatados em muitos dispositivos experimentais por técnicos aparentemente respeitáveis. Assim como Reich, Hall era um físico que não deixava sua mente correr à solta, mas quando ele se permitiu alguns momentos de especulação, percebeu que isso representava nada menos do que um conceito unificador do universo, que mostrava que tudo estava de algum modo conectado e equilibrado com o resto do cosmos. A moeda corrente do universo poderia ser a informação adquirida, estampada sobre esse campo fluido e mutável de informação. O campo demonstrou que a verdadeira moeda corrente do universo
a razão de sua estabilidade é uma troca de energia. Se estávamos todos ligados por meio do campo, então talvez fosse possível recorrer a este vasto reservatório de informação de energia e extrair informações dele. Com um banco de energia tão vasto a ser utilizado, praticamente qualquer coisa era possível se os seres humanos tivessem algum tipo de estrutura quântica que lhes permitisse ter acesso a ele. Mas havia o obstáculo. Tudo isso exigiria que nosso corpo operasse de acordo com as leis do mundo quântico.